A gente respira fundo diante desses casos, né? Primeiro a Marla contando aqui o que a mãe fez com essas crianças no supermercado, levando as crianças para ver a mãe furtar. Depois a mãe abandona. Aí depois esses outros casos que a gente viu aí na reportagem, a gente para pensar como que essas crianças crescem, como é que ficam esses exemplos dentro de casa. E o mais importante, como recuperar, gente, uma criança que carrega traumas, como ver a mãe, ver o pai bêbado, sob o efeito de drogas, largados em casa, enquanto quem deveria cuidar acaba indo ali, ó, pra gandaia. É triste. Você conhece alguém que vive essa realidade? Participa com a gente, porque esse é o nosso assunto de agora. Já vamos abrir espaço aqui no nosso WhatsApp. Tá vendo esse QR Code aqui? Você manda seu comentário. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisele Martins. Obrigada, Gisele, pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? A Ellen Carla, gente, a Ellen Carla Peixoto, que ela é advogada, vai explicar pra gente também qual é o papel da família, qual é o papel da sociedade, da vizinhança, como denunciar também, porque às vezes a gente fica um pouco inseguro, será que está acontecendo alguma coisa, não está? Daqui a pouquinho ela vai falar pra gente. E a dona Roseli, que carinhosamente a gente vai chamar de dona Rosa, que ela já permitiu pra gente. Dona Rosa, a senhora é responsável hoje pela criação da sua neta. Sim. Né? A senhora temeria, a senhora sente insegurança em relação ao futuro dela? Poderia ser o mais desses casos que a gente Poderia noticiou? ser, se tivesse com a mãe, sim. Por quê? Porque a mãe vive nessa vida, né? Ela é dependente química, aí sai e deixava ela dentro de casa. Se tivesse com ela, sim. E aí a sua neta, hoje tem 7 anos. Tem ela 7. entende tudo o que está acontecendo? Ela não fala nada comigo, não. Às vezes o que ela fala é quando a mãe chega lá me chamando, vovó, a senhora não vai, que ela vai te pedir dinheiro. Porque ela sabe que a mãe me pede dinheiro, né? Direto, quando ela aparece, ela me pedindo dinheiro. Chega para tomar café, às vezes quer dormir dentro de casa, eu não deixo ela dormir dentro de casa, porque eu não tenho permissão de deixar ela ficar junto com a Waila. Aí, às vezes, eu deixo ela dormir lá na varanda. Eu não tenho permissão de deixar ela dormir dentro de casa junto com a Waila. Como é que fica o seu sentimento, o seu Meu coração sentimento de vó e de mãe? Como é que fica? Eu fico dividida, né? Eu protejo a Waila, mas outra hora eu penso assim, que a mãe dela já é de maior, né? Ela sabe o que ela está fazendo, né? Aí foi a escolha dela, e a Waila não, né? A Waila está em defesa, então eu que protejo ela, do jeito que eu posso. Gisele, a gente se pergunta, né, 7 anos, por exemplo, ali perto da primeira infância, saindo, caminhando para a segunda infância, a criança já começa a ter entendimento do que está acontecendo na vida dela, de quem de fato é a mãe, de quem de fato é o pai? Roberta, as crianças hoje são muito espertas, né? As crianças hoje, elas têm um entendimento muito melhor do que as crianças da minha geração, por exemplo. Não posso afirmar que essa criança, é claro que cada criança tem o seu desenvolvimento particular, mas em linhas gerais, entender de maneira consciente, não entende. Mas entende que algo de errado está acontecendo, que algo disfuncional não acontece. Já sente a ausência da mãe, sente falta da mãe, às vezes vê a mãe chegar alterada, diferente da mãe do coleguinha que ela vê como vizinho, diferente do comportamento da mãe que ela vê do coleguinha da escola. Então, a criança já começa a perceber que tem uma atmosfera diferente daquela que ela conhece da vizinhança, dos colegas, de membros da família. Então, ela começa a sentir que algo não funciona, essas ausências todas, essa carência. Então, entender, como nós adultos entendemos, não, mas percebe do jeitinho deles, de acordo com a capacidade cognitiva que uma criança de 7 anos tem, que algo não está funcionando, que há falta, que há perda, que há uma lacuna. Isso a criança tem total condição de perceber e sentir. Ellen, nenhum desses casos que nós mostramos foram casos recentes, tá? Teve um que aconteceu ontem, que a gente mostrou, aqui ontem no programa, aliás, que aconteceu no último final de semana. Teve até uma denúncia de moradores que aplaudiram a ação ali do Conselho Tutelar, a ação da polícia, em lá retirar essas crianças que estavam trancadas dentro de casa, enquanto a mãe saía para passear, saía para curtir a night, trancou 3 crianças em casa.
qual é o papel da sociedade diante de uma cena dessa? Porque, às vezes, está na dúvida, será que essas crianças estão sozinhas? E aí, eu aciono o conselho tutelar, eu chamo a polícia, o que eu faço? Às vezes, a gente não sabe o que fazer. Então, Roberta, todas as vezes que eu venho aqui, eu torno a falar desse mesmo assunto. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos nós devemos zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando nós falamos de primeira infância, é desde a gestação, desde a concepção. Então, se você vê uma família em situação de vulnerabilidade social, por que não acionar os órgãos de proteção para que seja feito, talvez, um encaminhamento? Porque o Conselho Tutelar, em casos de situação de vulnerabilidade, em casos de abandono de incapaz, ele atende como órgão de proteção e faz o encaminhamento aplicando a medida de proteção. E essa aplicação da medida de proteção, ela pode ser feita por meio de reinserção da criança em um núcleo familiar seguro, porque nós sempre temos que visar o bem-estar do menor. Então, como que é o caso da dona Rosa, hoje ela cuida da neta. Então, a neta está em um ambiente familiar seguro, visando o melhor interesse da menor, que é estar com a avó. Então, foi aplicado ali uma medida de proteção, inserindo essa criança num contexto familiar diferente do que ela estava, né? Então, por via das dúvidas, vale que a sociedade acione os órgãos de proteção para que seja feito um acompanhamento familiar, um encaminhamento, se necessário, para a rede de proteção, para os atendimentos psicossociais. Hoje nós temos instituições do terceiro setor que atuam com atendimento sociofamiliar, que faz esse acompanhamento psicológico justamente para trabalhar com um preventivo de casos de aumento de abandono de incapaz. Agora, gente, pensa numa avó que tem um coração do tamanho do mundo, que é essa vovó aqui, a Roseli. Antes mesmo da gente começar aqui o programa, ela já se emocionou. Tudo que ela faz pela netinha, justamente é o que a senhora disse, né? A sua filha já é maior, ela já escolhe caminhar com as próprias pernas, já a netinha não, depende. Depende de mim. Da senhora, o que a senhora faz para tentar minimizar esses impactos na vida dela? Eu passeio com ela. Agora mesmo ela vai fazer aniversário, né? Dia 25. Eu falei com ela, olha, eu não vou poder fazer festa, a gente vai fazer um passeio, não tem? Eu mandei ela escolher. Aí ela disse que quer o passeio, eu vou passear com ela, não tem? Para me ver, às vezes eu passeio com ela para me ver ela feliz, não tem? Antes de vir para cá, ela falou assim, mas vai dar tempo de eu levá-la para a escola? Vai dar tempo de eu chegar depois para recebê-la da escola? Uhum. É a preocupação que todo pai e toda mãe deveria ter, mas quem acaba tendo é a avó, né? Hoje, Roberto, eu vivo sozinha. Desde quando eu peguei ela, não arrumei mais companhia. Porque eu tenho medo de arrumar alguém. E eu tenho ela, não tem? Então, é que nem eu falei para você, pelo telefone. Eu vivo por ela, não tem? O meu motivo de eu viver é ela, não tem? E a senhora se sente sobrecarregada em alguns momentos por conta disso? Por ter essa preocupação com sua filha e também com a sua neta? Às vezes, sim. Mas a da Waila, eu não me arrependo de eu ter tirado ela do abrigo, não. Acho que Deus que mandou ela para mim. Muito forte essa história da dona Rosa. Assim, também tem outras pessoas que estão participando com a gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos ler aqui, vou abrir agora os comentários. Espera aí, vamos pegar aqui. Olha, tem um relato de pessoas dizendo que cresceram no lar totalmente desestabilizado. O pai alcoólatra, a mãe narcisista. Aí a pessoa se afastou da família em 99 e nunca mais foi nem visitar. Aí depois lá na frente, Gisele, não quer relação com o pai e com a mãe, né? Porque às vezes teve isso, ou então a gente vê o contrário, né? Que é o caso de mãe e filha, que o quanto isso de fato destrói as famílias, né? Totalmente, Roberta. Os vínculos vão sendo quebrados nessa primeira infância, né, dos 0 aos 3 anos, depois da segunda infância, dos 3 anos aos 6 anos, e depois quando chega na adolescência, aí por volta dos 13 anos, 12 anos e pouquinho, esses vínculos foram quebrados. Olha que história linda da dona Rosa, que faz de tudo por essa neta. Isso está sendo um fator neuroprotetor para essa criança, inclusive, para que ela cresça com amor. Os pais e os cuidadores primários precisam entender que não é presente, não são bens materiais que vão proteger essas crianças, mas é a presença,
é o carinho, é o tempo, não o tempo gasto, é o tempo investido, brincando com essa criança. Tá vendo o presente de aniversário? Vai ser um passeio. E não importa o tamanho do passeio, é um passeio. Momento, né? É o momento. A criança vai se divertir e ela vai lembrar. No meu aniversário de 7 anos, a minha avó me levou na Pedra da Cebola. Ai, foi tão legal. Lá eu tomei um sorvete e eu brinquei nos brinquedos. A criança não vai esquecer. Se ela ganhar um tênis, uma roupa, você pode ter certeza que ela vai esquecer. Mas a memória afetiva, a memória afetiva, essa gera marcas para o resto da vida. E aqui eu estou falando de memórias afetivas positivas, porque existem também afetos negativos, como o abandono, então, a negligência. Quais são os traumas, quais são as consequências que esses abandonos, uma situação como essa, por exemplo, que a mãe foi furtar produtos, mercadorias do supermercado, saiu correndo porque a polícia chegou, porque a segurança estava ali abordando ela e deixou as crianças para trás. E você fica pensando na cena dessa criança, depois tentando entender o que aconteceu. Ou então, um caso que a gente mostrou também, a mãe que foi curtir a noitada e deixou 3 crianças, a mais velha cuidando da do meio e também da mais novinha de 2 aninhos. Né? Qual o impacto disso na vida dessas crianças? Roberta, é devastador. Porque, assim, essa criança vai crescer com a negligência. Então, ela traz em si que ela é um problema. A criança não tem essa consciência, né? Isso é do ponto de vista psicológico que a gente vai traçando, observando isso. Eu sou um problema. Ninguém quer ficar comigo. A minha mãe me abandona, o meu pai me abandona. Então, eu sou um problema. Eu devo ter alguma coisa de errado. Gera problemas de autoestima, aceitação do corpo, aceitação da sua visão corporal, ela sempre acha dificuldades, por exemplo, cognitivas, então vai ter dificuldades na escola, vai ter dificuldades ali de memorização, de estudar, de tirar notas na escola, de passar de ano, relacionamento interpessoal. Essa criança vai ser, às vezes, pender para um dos 2 extremos. Ou uma criança com humor rebaixado, aquela criança muito chorosa, muito manhosa, como a gente diz, né? Aquela criança sensível demais, aquela criança mais arredia, mais arisca. Ou o contrário, aquela criança mais agressiva, mais reativa, aquela criança que parte para o embate, aquela criança que briga, que xinga, que bate nas outras crianças, ou às vezes até tenta bater no adulto. Então, ela vai pender para um dos 2 extremos. Então, é sempre muito ruim o abandono. A criança depois tem dificuldade de relacionamento interpessoal, não quer se relacionar. Ainda temos esse terceiro ponto. Ela não quer se relacionar. Sabe aquela criança que fica dentro do quarto fechada? Às vezes ali com o celular? Ela não quer sair. Vem tomar café? Não quer, toma café no quarto. Vem almoçar? Não quer almoçar dentro do quarto. Vamos dar uma voltinha, está todo mundo aqui conversando? A criança não quer. Ela se fecha, porque ela pensa no mundinho dela, na cabecinha limitada ali que ela ainda tem, que ela é um problema. E que todos a abandonam. E se não bastasse essas questões psicológicas, né, esses traumas, ainda tem também a vulnerabilidade com o próprio corpo, com a violência que a gente sabe que tem hoje no mundo. Escuta só essa, Ellen, que chegou para a gente esse comentário de uma pessoa dizendo: olha, boa tarde, na minha rua tem crianças que ficam ali na rua desnutridas. A mãe, se é que pode chamar um ser humano desse de mãe, ela fecha a porta e as crianças ficam na rua até de madrugada. É de doer a alma. Olha a exposição, a vulnerabilidade que a pessoa que era para proteger, que era para cuidar dessas crianças, acaba fazendo o contrário, Ellen. Roberta, hoje eu atuo num projeto social, o nome do projeto é Fortalecer. Ele é gerido pelo Instituto Veredas. E nós temos hoje muitas crianças que acessam ao projeto justamente por estarem nessa situação que essa munícipe relatou. Isso é mais comum do que a gente pensa? Mais comum do que a gente pensa. Por quê? Por algum motivo, aquela família não está dando o que aquela criança ou aquele adolescente precisa, que é a proteção integral, né? E aí eles vão buscar refúgios
na escola, em projetos sociais, que é onde eles vão ter ali uma alimentação, é onde eles vão ter ali uma atenção, um carinho, um afeto. Quantas vezes as crianças chegam no Fortalecer, tia, e dá um abraço. Na Páscoa, nós demos ovos de Páscoa, tia, eu nunca ganhei um ovo de Páscoa. E isso acaba fazendo com que essa criança, esse adolescente, se torne suscetível a abusos físicos, sexuais, psicológicos, que vai trazer outros transtornos. Então, nós temos aí uma gama, uma cadeia de coisas que podem acontecer por conta da ausência familiar. E nós já falamos aqui em outras vezes sobre estrutura familiar. Quando nós falamos de estrutura familiar, nós não estamos falando de pai e mãe, nós estamos falando de ausência do núcleo familiar que deve garantir a proteção à criança e ao adolescente. E isso acontece com mais frequência do que nós podemos ver. Eu convido você de casa, você que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, participa com a gente. Você já viveu, né, isso, então conhece uma pessoa que já tenha passado por essa situação? Manda para a gente aqui no nosso QR Code, a gente vai exibir agora mais uma vez para você. Você vai apontar a câmera do celular, vai apontar e seu recado vai chegar diretamente aqui para a gente. Chegou um agora também de uma pessoa que dizia: a minha irmã era assim, abandonava os filhos por causa de drogas e agora ela está presa. E os filhos estão bem com os irmãos, estão estudando tudo direitinho, né? Às vezes, gente, infelizmente, quando a pessoa ou vai presa, né? Ou então quando chega no fundo do poço é que ela consegue talvez acordar para o tamanho do prejuízo dela. A sua filha também, né? Já foi presa e nesse momento em que isso aconteceu, a senhora me relatou que foi até quando ela conseguiu ficar um tempo livre das drogas. Quando saiu, ficou umas 2 semanas e voltou de novo. Eu pedi, fica o coração de mãe? Eu fiquei muito triste. Eu fico muito triste, não tem? Porque eu queria ver ela bem. Eu fico muito triste quando eu vejo os outros batem. Nessas 2 semanas que ela ficou sem fazer uso de droga, como é que ficou a relação dela com a filha? A Waila, ela não demonstra e nem fala para mim, mas ela gosta muito da mãe dela. Porque quando ela chegou, ela deu um abraço nela chorando, não tem? A lágrima começou a cair. Aí eu senti que ela ama a mãe dela de verdade. Ela nunca falou para mim, mas ela ama, não tem? E a mãe esboçou alguma reação diante disso? Só deu um abraço, não tem? Ela deu um abraço bem apertado e falou que amava ela. E aí ela começou a chorar e veio e me abraçou também, tem? Que ela chegou já escurecendo, me abraçou eu, abraçou nós 2 juntos. Ficou nós 3 juntos, abraçadas assim. Aí a Waila começou a escorrer a lágrima, aí que eu senti, não tem? Que a Waila ama a mãe dela. Aí eu queria assim, não tem? Que ela saísse dessa vida, não tem mais. 2 meses é muito pouco, não tem? A sua neta tem 7 anos. Vai fazer 8 anos. Vai fazer 8, né? Uhum. E esse comportamento da mãe, de acabar, né, assim, tendo esse descuido com a filha por conta das drogas, quimicamente falando, né, Gisele, acaba que vai esfriando a relação. É assim desde o começo? Desde o início, desde quando a Waila nasceu, sua filha se comporta? Já usava droga e se comporta dessa maneira? Saiu grávida, já usava droga. Quando ela saiu grávida, eu nem sabia, quando ela já estava já com a barriguinha crescendo. Aí, eu que comprei um enxoval, ela ficou lá em casa, eu dei o resguardo dela. Depois ela foi para a casa da outra avó, lá junto com o pai. Ficou lá, depois ficava lá e cá, não tem? Que eu tenho uma casinha no fundo, eu dei para ela morar. E aí ficou assim. Aí depois a Waila foi para o abrigo, aí eu tirei com 1 mês... 4 dias eu tirei a Waila do abrigo. Aí, dessa vez para cá, eu segui minha vida mais a Waila, nós 2. Gisele... Às vezes, chega meus netos lá, fica lá, não tem... Mas é eu e a Waila mesmo, dentro de casa. É a sua vida, né? Gisele, o nosso tempo acabou, mas só deixa uma palavrinha rápida para a gente, uma frase de como a família, a avó, os tios, podem contribuir num momento como esse, para minimizar os impactos. Presença. Seja presença. Não use a palavra gastar tempo, é investir tempo com aquela criança. Perfeito. Muito obrigada, Gi, pela sua sabedoria aqui com a gente. Ellen também, muito obrigada. Parabéns pelo projeto também que você está à frente. E vovó maravilhosa, Dona Rose, obrigada pela sua participação. Leva um beijo nosso para a Waila, tá? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Ela queria vir, eu digo, não, você vai para a escola. É isso aí, vai para a escola, tá certíssima essa avó, tá vendo?